Seja bem-vindo. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, Fernanda, de estar aqui com vocês para a gente falar um pouquinho hoje sobre prótese, né? Eu sou fisioterapeuta, eu sou técnico em prótese e órtese, trabalho nessa área desde os meus 14 anos de idade, né? Comecei há muitos anos atrás trabalhando na empresa da minha família, que tem uma ortopedia em Sorocaba, que mexe só nessa parte de prótese e órtese, né? Aí eu me formei em fisioterapia, que era o que me aproximava mais do que eu já fazia na empresa, né? Essa é realmente uma dúvida que às vezes o pessoal confunde bastante o que é órtese e o que é prótese. Eu falo que assim, a órtese é aquilo que auxilia o membro lesionado. Então a gente tem órtese para mão, uma joelheira é uma órtese, um tutor é uma órtese, uma palmilha é considerada uma órtese, que a gente está auxiliando o membro que está com algum tipo de lesão. E a prótese é aquilo que substitui um membro totalmente ou parte dele. Então, uma amputação, o paciente tem que usar uma prótese para poder andar, ou uma prótese para poder, de membro superior, para poder pegar as coisas, fazer suas atividades do dia a dia, ou também quando a pessoa tem uma amputação interna, né, que a gente chama de endoprótese. Uma amputação interna, não, perdão. Ele tira um pedaço de osso, né, e a gente usa para substituir aquela parte, é endoprótese. Ah, que bacana. Eu acho que o pessoal tem bastante dúvida em relação a isso. É, eu me interesso muito pelo assunto. Eu acho que as próteses de membro superior têm evoluído muito nesses últimos Sim. anos. É, eu até tenho um paciente que está passando com vocês aí, das próteses que tem já um estímulo. Como é que chama? Esqueci o nome. A gente tem existem as mioelétricas e as biônicas. Isso. Isso, vamos lá. Fala um pouquinho pra gente sobre isso aí, porque até me interessa. Tá, então, hoje, assim, a maioria das amputações de membro superior, né, elas estão concentradas nas amputações que a gente chama de parcial de mão, né, que é amputação de dedo, amputação de metade da mão. Muita, assim, a grande maioria estão relacionadas a acidentes de trabalho, tá? A gente estima-se que em torno de 85 a 90% das amputações de membro superior estão concentradas da altura do punho para frente, né? Então a gente tem primeiramente amputações parciais de mão, depois a gente tem a desarticulação de punho, quando tira a mão inteira e mantém o rádio e a ulna. Depois a gente tem as amputações transradiais, Aham, isso, que aí é entre o punho e o cotovelo. Existe a uhum, desarticulação de cotovelo. uhum, Depois tem a amputação transhumeral, que é entre o ombro e o cotovelo. uhum, A desarticulação de ombro, né? E também a escápula humeral, que aí são as amputações mais altas. Tá? sim, Hoje, para a grande maioria das amputações, existem desde as próteses biônicas, como as próteses mioelétricas, como uhum, próteses mecânicas e próteses estéticas. Tá? Antigamente se limitava às amputações quando você tirava a mão inteira, para você uhum. poder usar uma prótese mioelétrica ou uma prótese biônica. Hoje não, hoje a gente tem amputações parciais de mão, que a gente tem os dedos biônicos. Através de um comando, o paciente consegue fazer o movimento das mãos. Uhum. Que Eu bacana. Pode falar. estou com alguns exemplos aqui, Fernanda. Então, Por assim, favor, mostre pra gente, por favor. eu vou começar das mais simples às mais avançadas, né? Sim. Então, essa aqui é uma mão estética simples, né? Onde existe um catálogo de cor que a gente chega na cor mais próxima do paciente, tira algumas medidas e confecciona a prótese, tá? Existe também hoje, Fernanda, a estética customizada. Que essa a gente tira as medidas aqui no Brasil e manda fazer lá na Inglaterra. Então essa aqui, ó, é uma cópia da minha mão. Só para você ter uma ideia de dimensões, né? Ela Uhum, fica muito próxima, tá? Em termos de característica, a gente consegue ver tem os tendões, faz implante de uhum, pelo, né? A gente joga, envia um chumaço de cabelo do paciente junto, né? Então tem as unhas direitinho. Essa fica muito parecida, tá? que Essa perfeição. é uma cosmética customizada, né? Eu brinco que você deixa em cima da mesa, parece que cortaram uma mão ali e legal. Ela é muito Sim. parecida mesmo. Depois existe a mecânica, tá? Só explica um pouquinho É, antes, porque eu acho que as sim. pessoas. Eu atendo muito, infelizmente, muitos pacientes que têm amputação, né, amputação parcial dos dedos.
e eles sim, querem a substituição por uma prótese, né? Na verdade, essa que sim. você está mostrando agora é uma prótese estética, ela não é Essa, funcional, né? essa aqui não tem Porque, movimento. É, porque né? Isso aí é só para a pessoa ficar esteticamente com uma mão, mas ela não vai ser nada funcional. Ela serve para você deixar ali para sua mão parecer que ela está ali, mas em relação à função, não existe. Isso é muito importante porque eu tive, assim, recentemente, a mão, né? Então é importante a gente sim, falar que a gente sempre tem que buscar na mão a função dela, não a com estética. É claro, o certeza. paciente amputado ele fica com problemas psicológicos em relação à estética, ele fica com vergonha daquele membro que não está faltando o dedo, realmente causa um problema muito, muito grande para esse paciente. Então, essa prótese que você está mostrando é mais estética, e aí tem as funcionais também. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, então, como você falou, a parte estética é realmente para parecer que tem a mão ali, eu falo que é muito para as pessoas não ficarem perguntando o que, que aconteceu, né? Se a pessoa repara demais na mão e vê que está faltando um dedo, está faltando metade da mão, então esse tipo de prótese é para aliviar esse tipo de sofrimento, né? Uhum. A gente sabe, Fernanda, que os movimentos da mão são os mais complexos de se reproduzir com uma prótese, né? A gente tem muitos Sim. movimentos que a gente é difícil a gente conseguir reproduzir numa prótese. Uhum. Mas hoje existem algumas possibilidades que a gente vai mostrar aqui também, né? Bacana. Depois a gente tem as mãos, depois da estética, né? Um passo acima seriam as próteses mecânicas. Aqui essa prótese mecânica seria quando a pessoa tem a amputação inteira da mão. Então ela uma correia e conforme o paciente faz o movimento associado do ombro, ele abre a mão. Na hora que ele relaxa, ele fecha automaticamente, tá? Hoje existem algumas próteses mecânicas para amputação parcial de mão, tá? Só que essas próteses ainda não vêm para o Brasil. Eu acredito que até o próximo ano já começa a vir esse sistema de próteses mecânicas para amputação parcial de mão aqui para o Brasil e a gente vai ter aqui em São José dos Campos também, tá? A partir das próteses mecânicas, nós vamos ter as próteses mioelétricas. A mioelétrica, como é que ela funciona? Elas vão ter dois eletrodos, tá? Que são esses eletrodos, a função deles o que é? Quando a gente faz uma contração muscular, o nosso músculo ele gera um sinal elétrico. Então esse eletrodo ele capta o sinal elétrico do músculo e manda informação para a prótese. Então as próteses mioelétricas, eu estou com uma aqui, vou mostrar para vocês, que é o seguinte: o movimento básico da prótese mioelétrica é de abertura e fechamento da mão, né? Então, quando o paciente sofre uma amputação, por exemplo, quando ele faz o movimento de extensão de dedos de punho, ele vai abrir a mão, tá? Então, através desses dois eletrodos, o paciente vai abrir e vai fechar a mão, né? Então, esse é o sistema de prótese mioelétrica, que a parte, a gente pega a parte a eletricidade do músculo e manda a informação para a prótese, tá? Uhum. E depois da mioelétrica, Fernanda, existem as próteses biônicas, tá? Que as próteses biônicas é o seguinte, elas têm os mesmos dois eletrodos que uma mioelétrica tem. A diferença é que ele tem, os dedos trabalham independentes e a gente tem muito mais movimentos nessa prótese. Tanto é que a conexão do encaixe é o mesmo, tanto da mioelétrica quanto da biônica. Então eu vou tirar aqui, ó, desconectei a prótese mioelétrica e conectei a biônica, tá? Aí a biônica, ela funciona da mesma maneira que a mioelétrica funciona. Então, com esses dois eletrodos, a gente vai fazer o movimento
de abertura e fechamento da mão. A diferença é que os dedos trabalham independentes, tá? Então, aí, como é que a gente faz? Por exemplo, aqui a gente está numa pinça que a gente chama de pinça de força, que ela fecha todos os dedos e depois vem o polegar. Serve para você segurar uma sacola, você segurar uma garrafa, você segurar um copo. A gente usa esse tipo de pinça aqui. Quando o paciente quer mudar o tipo de pinça, Fernanda, são as estratégias de contração que o paciente vai fazer, por isso que não é só fazer a prótese, tem que fazer todo o treinamento, toda a reabilitação do paciente, né? Que, por exemplo, ele está aqui no movimento de pinça de força, tá? Ele quer mudar o tipo de pinça, ele vai abrir a mão completamente, ele vai relaxar e vai fazer 2 contrações para abrir. Quando ele faz essas 2 contrações para abrir, eu sei que o indicador faz um pequeno movimento que eu sei que ele mudou de pinça. Quando eu for fechar, ele vai ficar com os 2 dedos abertos aqui e vai fazer uma pinça com o indicador e dedo médio, né, em cima fina, do polegar. Né? Então, aqui é uma das estratégias que a gente tem para troca de pinça. Se eu abrir essa mão, fizer 3 contrações para abrir, 1, 2, 3, ela vai mudar mais uma vez. Vai fechar só o polegar aqui, ó. Vai ficar com os dedos fechados e só o polegar, né? Aqui eu vou mudar mais uma vez. Se eu fizer uma contração para abrir e segurar, ela vai mudar mais uma vez. E eu vou para a pinça fina só indicador e polegar, né? Então, assim, a gente consegue mudar de diversas maneiras o tipo de pinça que o paciente vai fazer, né? Hoje, nós temos mãos biônicas que chegam até 36 tipos de pinças diferentes. E a gente consegue customizar essas pinças para o paciente. Por exemplo, um paciente que amputou a mão esquerda, por exemplo, ele não vai usar essa mão para pegar o mouse, né? O mouse ele geralmente vai pegar com a mão direita, mesmo o paciente que é canhoto. Então, a pinça de mouse a gente não coloca para um paciente de mão esquerda. Então, a gente customiza e muda o tipo de pinça para ele. Nossa, interessantíssimo, Alisson. Muito bom. Esses eletrodos, eles ficam, como é que eles ficam? Eles ficam na musculatura extensora e flexora? Isso, geralmente a gente pega músculos antagonistas, né? São os músculos contrários. Então, sempre os extensores e flexores, se for na amputação transradial ou uma desarticulação de punho, a gente vai pegar extensores e flexores de punho. Se for numa desarticulação de cotovelo ou uma amputação transhumeral, a gente pega bíceps e tríceps. Quando sobe a amputação, eu posso chegar até a pegar peitoral e trapézio, né? Mas o interessante, por exemplo, Fernanda, às vezes você pega paciente que amputou por um choque elétrico, muitas vezes a gente não sabe aonde está essa musculatura, porque o choque ele queima o músculo por dentro. Muitas vezes só sabe a altura que você vai amputar depois que você abre, né? Porque às vezes a musculatura está morta ali já. Sim. Então, assim, a gente tem que fazer todos esses testes mioelétricos para poder achar o ponto motor correto desse paciente. Olha só que interessante. E esse eletrodo, ele fica, como é que é? Você conecta aqui e deixa aqui, como é que funciona? Mostra pra gente. Eu vou pegar aqui, ó. Pega para mim uma daquela de colocar aqui no braço, por favor. Então, os eletrodos, a gente vai posicionar eles no ponto motor mais forte desse paciente, né? Eu vou colocar em mim aqui para você ver azul. Então, assim, para a gente que tem a mão aqui íntegra, né, é até fácil da gente achar o ponto motor, né? Mas o paciente, realmente, a gente tem que fazer um estudo do paciente para poder achar a posição correta desse eletrodo. Então, aqui, eu estou posicionando, por favor, para mim, segura aqui, por favor. Então, eu estou colocando aqui um eletrodo na região que eu faço a flexão dos dedos e punho, tá? E um outro eletrodo na região que faz a extensão de dedos e punho. Deixa eu ligar a prótese aqui. Então, aqui, Fernanda, quando eu fizer esse movimento aqui, ó, eu estou fechando a mão. Eu que estou comandando a prótese. Quando eu faço esse movimento aqui, eu estou estendendo a mão, né? Então, aqui eu estou naquela pinça, ó. Você está vendo que eu estou fechando, controlando ela bem devagar.
Se eu quiser aumentar a velocidade, eu faço um pouco mais de força. Então eu consigo regular essa velocidade da mão, né? Uhum. Quando eu quero mudar de pinça, vou fazer uma extensão, segurar, mudei o tipo de pinça. Tá? Muito Então, interessante. essas estratégias a gente estuda com o paciente, vê qual que é melhor para ele e tem que realmente fazer um treinamento de tudo isso para que ele consiga ter um sucesso com a reabilitação da prótese. Entendeu? E quanto tempo geralmente, Anderson, demora para esse paciente se adaptar? Assim, claro que varia de pessoa para pessoa, mas uma média assim para você treinar Olha, esse. é até bem rápido, viu, Fernanda? Porque é o É. seguinte, o que acontece? Enquanto a gente está confeccionando a prótese, a gente já começa o treinamento, porque eu ligo esses eletrodos no paciente, eu acho o ponto motor dele, ligo esses eletrodos no paciente, enquanto a gente está fazendo o encaixe da prótese, que os eletrodos não tem nada cirúrgico, é tudo externo, né? Então eles vão ficar posicionados dentro do cartucho, que é o encaixe da prótese. Enquanto a gente está confeccionando a prótese, o paciente já está treinando as estratégias para mudança de pinça na mão. Depois que a prótese está pronta, o que ele vai ter que treinar é sensação espacial, é movimento fino com uma caneta, por exemplo, né? É trazer o objeto na boca. Então, geralmente, Fernanda, é em torno de uma semana, 10 dias no Nossa, máximo, rápido, o paciente muito rápido. está reabilitado com a prótese já. Né? Olha, que É claro bacana. que isso pode variar dependendo do nível. Quanto mais alto o nível da amputação, mais tempo leva para ele se adaptar também. O que acontece muito no Brasil, Fernanda, esse tipo de prótese, eles têm um valor agregado alto, né? Geralmente, o paciente que faz esse tipo de prótese é através de alguma ação judicial. Muitas vezes a ação judicial leva anos, 4, 5 anos. Então, você imagina o paciente estar há 5 anos sem usar aquela musculatura e daí a gente tem que fazer um trabalho em cima dessa musculatura para poder reabilitá-lo novamente com a prótese. Mas geralmente é rápido, vamos falar, de 1 a 2 semanas mais ou menos, para fazer uma reabilitação completa desse paciente. Olha só. Aqui, né, na região a gente tem bastante acidente de trabalho, né, Anderson? A gente pega bastante isso, né, pela quantidade de indústrias, fábricas que a gente tem por aqui. Sim. E deixa uma curiosidade minha, a prótese de cotovelo, ela tem você consegue fazer isso na extensão do cotovelo também? Fazer Sim, hoje a gente tem diversos tipos de cotovelo. A gente tem desde cotovelo mecânico, a gente pode colocar a mão biônica, que ele é eletrônico, né? Então, através de uma microchave, que vai numa correia também, o paciente faz um movimento de ombro, o cotovelo faz a flexão, ele faz o movimento mais para frente, o cotovelo vai fazer a extensão. E nós temos também hoje o cotovelo mioelétrico. Então, através dos mesmos 2 eletrodos, o paciente comanda a mão e depois ele comanda o cotovelo. A única diferença aí, Fernanda, é que assim, existem outras estratégias para o paciente mudar o sistema. Então, por exemplo, a gente considera a mão um sistema, o punho um outro sistema e o cotovelo um terceiro sistema. Então, o paciente está com os 2 eletrodos, está comandando a mão. Ele quer mudar o movimento para o punho, ele faz uma cocontração, que é contrair os 2 lados, ele muda da mão para o punho. Quando ele for fazer a flexão, o punho vai fazer uma pronação. Quando ele for mexer a extensão, o punho vai fazer uma supinação. Então, esse movimento o paciente tem também na prótese. Sim. E quando o paciente quer sair do punho para o cotovelo, ele faz mais uma vez uma cocontração, o movimento sai do punho, vem para o cotovelo, a hora que ele faz a extensão, ele vai esticar o cotovelo, a hora que ele ativar a flexão, ele vai dobrar o cotovelo, vai flexionar o cotovelo. Nossa, mas assim, só que com 2 eletrodos ele acaba comandando 30, 40 movimentos na prótese dele. Nossa, incrível. Tem bastante coisa nova, Fernanda. Hoje vive existe a tecnologia, né? Existe hoje também, por exemplo, para amputação abaixo do cotovelo, existe um sistema que são 10 eletrodos. Tá? Aí dentro da prótese, existe um sistema de inteligência artificial que quanto mais você usa essa prótese, mais você muda os movimentos, mais você estimula a sua musculatura, mais o sistema aprende com você, mais a prótese aprende com você. Então, no dia a dia, a prótese vai ficando muito mais fácil.
para o paciente comandar. Que bacana, que legal. Eu não estou vendo aqui, acho que meu Instagram quebrou, porque eu queria falar um pouquinho. Antes da gente, eu acho que a gente podia falar um pouquinho das próteses de membro inferior, que eu acho que é até mais comum que as de membro superior, e eu acho que são mais fáceis, né, Anderson? Assim, fácil no Sim, sentido de sim. que não precisa de tanto comando quanto a mão. É que eu queria saber se Uhum. você tem alguma pergunta aqui para falar sobre as próteses de membro superior, que eu não estou vendo aqui no meu Instagram. Eu tenho algumas aqui, Fernanda. Quer que eu passe aqui? Sim, sim, por Então, favor. ó, o pessoal está perguntando como é a funcionalidade da prótese em 3D, feita na impressora 3D. É, Bacana. nós temos uma impressora aqui, mas na impressora a gente faz muito encaixe da prótese, né? Eu não faço a prótese 3D. A prótese 3D ela funciona muito, o mecanismo muito parecido com o das próteses mecânicas. Você precisa de uma alavanca para formar uma segunda alavanca e fazer a abertura e fechamento da mão. Uhum. Geralmente essas próteses estão associadas à faculdade. Hoje tem um projeto aqui em São José dos Campos, do Mão 3D, da Universidade aqui em São José, que eles fazem bastante prótese na impressão 3D. Que Né? bacana. Muito legal. Tem mais pergunta? Porque para mim aqui travou, viu? Estão perguntando qual o valor médio de uma prótese biônica. Ela pode variar muito os valores. Né? Quando a gente fala em prótese mioelétrica, que é aquela que já faz o movimento, nós estamos falando prótese aí que partem de 45 mil, pode chegar, dependendo do nível de amputação, quanto mais alto for, maior o valor. A 300, 400, até 500 mil reais. As próteses biônicas, elas vão partir de mais ou menos 160 mil e também aí pode chegar É até o limite, né? mais de 1 milhão de reais. Né? Então, assim, Sim. dependendo do nível de amputação e do grau de tecnologia que vai ser investido nessa prótese, elas podem variar bastante. E também de acordo com a necessidade do paciente, né, Fernanda? Nem sempre a mais cara é a melhor indicada para esse paciente. Por Sim. isso que eu acho que a avaliação de membro superior tem que ser muito bem feita, Sim. né, para realmente o paciente vai usar essa prótese. Eu atendi um paciente que tá lutando, né? Na verdade, ele teve um acidente de trabalho. Ele Uhum. perdeu metade do polegar e perdeu o segundo e Sim, terceiro. Então, ele sim, tá assim, né? Então, ele tem uma pinça interessante. E eu falei para ele, olha, se você tem essa pinça, ele tem um pouco do polegar e um pouco do indicador. O importante na mão realmente é a pinça, né? sim, Se tiver a sim, pinça, você tem quase que 60% da função da mão, né? E aí ele estava sim. vendo que ele estava tentando realmente entrar na justiça para conseguir, porque foi acidente de trabalho, para conseguir. Acaba que consegue com medida judicial. Como é que, assim, demora? Geralmente, a grande maioria consegue. Como é que está Olha, funcionando, Anderson? a grande maioria consegue sim, Fernanda, só que leva um tempo, né? O que o pessoal precisa saber também, que isso não é falado, é que a prótese ela tem uma vida útil também. Né? Então você não usa uma prótese para o resto da vida. Então quando a pessoa entra com uma ação judicial, ela tem que entrar pedindo prótese para o resto da vida. Né? Então assim, existe um cálculo que se faz de prótese, quantas próteses a pessoa vai usar até o final da vida. A vida útil de uma prótese, ela vai variar entre 4 e 5 anos. Então, teoricamente, a cada 5 anos, você troca a sua prótese. Eu tenho pacientes amputados as duas mãos, que usam prótese o dia inteiro, mas eles tomam um tremendo cuidado com a sua prótese. Eles estão há 8, 9 anos com a mesma prótese, só fazendo as manutenções nela. Como eu tive um paciente uma vez que usava uma prótese mioelétrica e ele foi fazer motocross com a prótese. Então, essa prótese não foi feita para você fazer motocross, né? E a prótese durou 1 ano e meio. Né? Então, assim, vai muito dos cuidados que você toma com a sua prótese, entendeu? Sim, entendi. E o tempo de uma ação judicial, assim, não sou advogado, mas o que a gente pega de experiência aqui, entre 4 e 6 anos, mais ou menos, após o início do processo judicial. Sim, entendi. Esses casos são muito tristes, né? A gente pega, assim, infelizmente, quase que semanalmente aqui.
Você tem, antes da gente partir para o membro inferior, se tiver alguma pergunta, você vai ver, porque o meu travou aqui geral. Se você tem as próteses, aquelas que é só o dedo estético, você tem aí para mostrar para gente? Tenho um dedo estético, tá ali, deixa eu pegar aqui para vocês verem. Porque eu vejo, Anderson, vejo os pacientes, eles chegam no consultório para mim, geralmente eles chegam, eu vou mostrar para vocês, assim, eles chegam com a, né, você não dá, mas eles chegam com a mão escondida, sabe? Eles não querem mostrar a mão, eles ficam com vergonha, ficam envergonhados, eles têm muito problema com a estética. E esses dedos eu acho interessante porque acaba que, lógico, não é funcional, mas pelo menos o paciente ficar mais confortável em relação a as pessoas não ficarem olhando ali a deformidade. Passa despercebido, né? Uma vez, Fernanda, eu tive uma conversa interessante com um paciente, ele não é paciente meu, ele era paciente paciente modelo de um dos nossos fornecedores, e ele teve uma amputação parcial da mão, que ele tirou todos os dedos, ficou só o polegar. E esse paciente, Fernanda, ele falou o seguinte, falou, ó, eu tenho a prótese estética, tenho a prótese biônica e tenho a opção de não usar prótese. Quando eu não uso a prótese, e alguém percebe que eu estou ali sem prótese e olha, a pessoa começa a olhar meio desconfiada, olha meio de lado e fica com vergonha e não fala nada. Quando eu estou com a prótese estética, eu passo despercebido. Ninguém nem percebe que eu tenho algum problema na minha mão. E quando eu estou com a prótese biônica, a biônica ela não tem, geralmente ela não tem estética, ela é com os dedos pretos, ela tem realmente a parte funcional do sistema. Ele falou, quando eu tô com a prótese biônica, o pessoal vem olhar e fala, pô, mexe, deixa eu ver como é que faz, pô, que legal. Então, assim, cria uma admiração nesse tipo de paciente. Então, assim, o estado psicológico muda conforme o que aconteceu com você, né? Então, assim, a maioria hoje, tanto é que, principalmente para membros inferiores, membro superior também, mas eu brinco aqui que a gente faz aqui tatuagem, não dói, não machuca, enjoa, a pessoa troca. Então, eu faço colorido, eu faço do jeito que o paciente quiser a prótese. Né? Sim, que bacana. Ó, aqui, Fernanda, é um dedo, um polegar, né, feito estético, né, um estético customizado também. Então, ele tem várias tonalidades na cor do dedo. Né? A unha, eu brinco que a gente faz até a sujeirinha na unha, se precisar para o paciente, para ficar bem realista. Então, assim, hoje é esse tipo de prótese aqui que é para amputação parcial. Assim, isso, o encaixe dela, a pessoa vai vir aqui e vai encaixar. Né? A gente faz um pouquinho mais justo, tira o molde do coto do paciente, do que sobrou da amputação, aí a gente faz um ajuste nele para ele poder entrar e ficar fixo por pressão. Aí o paciente tem que fazer um pouquinho de força também para poder tirar a prótese. Tá? Mas essa aqui são as próteses customizadas. Qual que é o valor dessa, mais ou menos, para as pessoas saberem, Anderson? Olha, a estética, como eu falei para você, a gente trabalha com dois sistemas aqui, a customizada e a padrão. Né? A padrão, como é que é? A gente tem um catálogo de cor, pega para mim o catálogo de cor, tem um catálogo de cor com mais ou menos 20 tonalidades de cor. Né? Então aqui a gente chega na cor mais próxima do paciente, tá? Então tem diversas tonalidades de cores aqui. E eu peço essa luvas, a gente faz a complementação de silicone e faz o encaixe dela direitinho. Então as estéticas, elas podem variar aí entre 4 mil, 5 mil reais, dependendo uma amputação bem alta, uma escápula humeral, por exemplo, que a gente tem que refazer o ombro do paciente, pode chegar até 30 mil, 40 mil reais, as estéticas comuns, vamos falar assim. E as estéticas customizadas, essas são bem mais caras. Para você ter uma ideia de proporção, eu falo que é 10 vezes o valor de uma estética simples. Então, se um dedo custa R$ 1.500 de uma estética simples, um dedo de uma estética customizada aí passa dos 11 mil, 12 mil reais. Né? Podendo chegar aí até 120, 130 mil reais uma estética customizada. Porque assim, a customizada, como que a gente faz essa prótese? Eu tiro um molde aqui no Brasil da outra mão, se o paciente tiver outra mão íntegra, né? Eu tenho uma máquina que ela mede as cores, então ela transforma as cores em número, então eu faço a anotação de todas essas cores.
tiro diversas fotos. Se for um paciente homem, normalmente o homem tem mais pelo no antebraço, a gente corta o chumaço de cabelo desse paciente, manda todas as informações para a Inglaterra, aí depois de mais ou menos 90 dias eles mandam a capa customizada da mão. A gente faz a prótese aqui, se for uma amputação mais alta, faz a prótese, manda a prótese para a Inglaterra, lá eles fazem a customização e depois mandam para a gente de volta aqui. Que bacana. Mas essa fica muito próxima. Fica muito próxima. Né? Dependendo do tipo de amputação parcial de mão, Fernanda, se o paciente opta por uma estética dessas mais simples, eu falo que às vezes até você não usar a prótese chama menos atenção do que a prótese, que acaba não batendo muito a cor. Fica próxima, mas acaba não batendo. Então você vê aquela linha que aparece delimitando a mão. Quando é uma estética customizada, essa fica muito próxima. Então você não enxerga essa linha de divisão. Entendi. Bacana, Anderson. Vê se alguém tem mais alguma pergunta de próteses de membro superior, para a gente falar um pouquinho de membro inferior também. Perguntaram aqui como que é colocado o eletrodo. O eletrodo, ele vai dentro... que eu tive. Isso. A gente vai fazer o encaixe da prótese. O encaixe que a gente faz, a gente tira o molde em gesso, né, desse paciente, a gente chama de molde negativo, que é aquela casquinha de gesso. Aí eu encho esse molde de gesso, transformo ele em positivo e descasco aquele encaixe negativo. Então fica como se fosse o coto do paciente lá na oficina. Aí eu vou trabalhar os pontos de pressão, a compressão, ponto de alívio, e os pontos dos eletrodos. O encaixe, a gente faz ele todo num silicone chamado HTV. Ele é um silicone que ele é de alta temperatura. Então eu faço o encaixe em silicone com o posicionamento dos eletrodos. Aí esse encaixe ele vai para um forno, ele fica durante 12 horas nesse forno. Aí o silicone seca. Quando a gente monta o restante da prótese, ele tem os encaixes dos eletrodos. Então os eletrodos sempre ficam posicionados no mesmo lugar. Então, quando o paciente veste a prótese, só tem uma maneira de vestir. Ele vestiu a prótese, os eletrodos estão posicionados no mesmo lugar. Quando ele tira a prótese, fica ali, não sai nunca do lugar. Ah, entendi. Então, os eletrodos eles ficam conectados na própria prótese? Não tem nada cirúrgico, é tudo dentro da prótese. O que às vezes acontece, Fernanda, é do paciente ocorrer uma atrofia no coto, para que ele comece a usar a prótese. Porque o encaixe ele entra sob pressão ali. Então pode ser que ele tenha uma atrofia. Quando ele tem atrofia, a gente faz uns calços dentro para apertar mais o eletrodo ficar mais conecto na pele do paciente. Entendi. E uma pergunta bem leiga mesmo, Anderson. Esses eletrodos eles são à base de bateria? O que é? E a prótese a gente usa uma bateria. Né? Antigamente tinha uma bateria que ela era externa, que você conectava, tirava a bateria e colocava para carregar. Hoje, até para fins estéticos, melhorar a estética da prótese, a maioria das baterias são internas, então você usa a prótese durante o dia, chega à noite você conecta, eu brinco que é um celular a mais. Né? Hoje todo mundo tem celular. Aí você conecta sua prótese na tomada e ela carrega durante a noite. A prótese, a bateria tem uma vida útil aí de uso de mais ou menos 2 a 3 dias de uso da prótese. Mas a gente recomenda que o paciente toda noite coloque para carregar. Com 2 horas ela está com carga completa. E a vida útil real da bateria é em torno de 3 a 4 anos. Então depois de 3 a 4 anos tem que trocar a bateria da sua prótese. Entendi. Bacana. Trocar, que eu falo, tirar ela e colocar uma nova, né? Não é só mais para colocar para carregar. Sim, bacana. Acho que vamos falar um pouquinho agora das... Qual que você gosta mais? Das membros superiores ou dos superiores? Conta pra gente. Eu sou suspeito, eu gosto de quase tudo. Eu gosto muito de membro superior, gosto bastante de membro superior. Mas membro inferior, né, a tecnologia também é muito avançada. A gente tem próteses biônicas de membro inferior. A gente tem pé biônico, tem o joelho biônico. A gente tem sistemas eletrônicos de encaixe da prótese, que usam uma bomba de vácuo eletrônica na prótese. Então, a tecnologia para membro inferior está bem avançada também. A gente faz muito mais prótese de membro inferior do que membro superior, porque o membro superior, uma amputação parcial de mão, muitas vezes o paciente não perde totalmente a função da mão, né? Ou ele acaba fazendo função que ele não fazia com a outra mão. Agora, a perna, o paciente ou vai ficar numa cadeira de rodas ou vai ficar numa muleta. Isso acaba dificultando mais, né?
Isso, o dia a dia dele. Então a gente faz muito. E membro, outra coisa que a gente tem que levar em consideração também, Fernanda, que assim, a maioria das amputações de membro são de membro inferior, e elas estão muito associadas a problemas vasculares e ao diabetes. Então, por quê? Sempre atinge o mais extremo do corpo, que está mais longe do coração, onde são os vasos mais finos. Então, geralmente, amputação de perna. De perna, né? E você tem, porque tem os casos traumáticos dos jovens, né, que querem reabilitar rápido, né, e tem esses casos tristes de amputação né, começa na amputação do pé diabético. Qual que é o tipo de prótese que você, que tem mais aí, que você faz mais? A maioria são as transtibiais, né, que é quando você tira o pé inteiro e tira uma parte da tíbia e da fíbula. Atendo bastante transfemoral, quando você amputa a amputação entre o joelho e o quadril, né? Você tira no fêmur, tá? Aparece bastante amputação parcial de pé, que são dos pés diabéticos, mas a amputação parcial de pé, o paciente às vezes consegue andar sem precisar de uma prótese. Né? Muitas vezes eu acabo indicando, para amputação parcial de pé, por exemplo, uma palmilha de complementação. Porque a palmilha vai fazer mais função do que uma prótese. Por quê? Quando o paciente perde, por exemplo, o hálux, né, o dedão do pé, ele perde a principal impulsão da marcha e o equilíbrio dele fica todo comprometido também. Então, você acaba pisando de maneira diferente no seu pé, onde começa a dar calosidade e onde pode ocasionar uma nova amputação, né, porque você começa a pisar errado. Né? Então, eu prefiro indicar para uma pessoa que eu tenho de confiança que faz essas palmilhas para amputação parcial de pé. Eu sei que às vezes vão ser muito melhor atendidos do que uma prótese para esse tipo de amputação. Né? Entendi. E essa estética não usa no pé? Olha, pode... de alguma coisa assim? Pode ser feito sim. Pode ser feito sim. O problema das próteses estéticas para amputação parcial do pé é que o pé, a gente priva muito mais ainda pela funcionalidade, que é que o paciente está andando. O paciente que tem uma amputação parcial de pé, geralmente, não é só esse perfil, mas a maioria é o perfil do diabético, é o perfil do problema vascular. Então, o diabético, ele amputa demais por causa de problemas vasculares que a diabetes vai trazer para esse paciente, e também pela perda de sensibilidade. Então, o paciente machuca e não percebe. Pode machucar, né? Você vai acabar, então assim... Por isso que eu falo, muitas vezes na palmilha, você tem muito mais funcionalidade do que uma prótese. A prótese estética, normalmente o pé está coberto por um sapato. Né? Então, normalmente prótese estética para amputação parcial de pé é uma pessoa que vai na praia de vez em quando e quer lá, sem todo mundo ficar olhando que ele tá sem um pedaço do pezinho dele ali. Entendeu? Bacana. Eu estou vendo aí atrás de você, Anderson, vários modelos de prótese de membro inferior. Você quer mostrar alguma? Falar sobre alguma? Sim. Eu vou pegar aqui, ó. Né? Essa aqui é uma prótese. A gente fala que é para amputação transfemoral, que é acima do joelho. Né? Aqui a gente tem um joelho com um sistema hidráulico, então tem um pistão de óleo aqui dentro do joelho. O interessante dessa prótese aqui, ele é um pé para salto. Né? Então, assim, mulher quando sofre uma amputação, sofre muito com os tipos de pés comuns de prótese. Por quê? Quando a gente faz o alinhamento de uma prótese, a gente faz com um determinado tipo de salto. Se você aumenta esse salto, a prótese joga para frente. Se você diminui esse salto, a prótese joga para trás. No caso dessa prótese aqui, o próprio pé, ele tem um botão que o paciente aperta, esse botão aqui, e o próprio paciente muda o alinhamento, o tipo de salto que ele quer usar. Né? Então, eu brinco que aumenta muito a liberdade da paciente. Eu brinco que homem geralmente tem 3 sapatos. Né? Tem um chinelo, tem um tênis e um sapato, às vezes, para trabalhar. Mulher não, tem uma variação muito grande. Né? Então, ou usa rasteirinha, ou usa chinelo, ou usa um tênis, ou usa... de vários tamanhos. Isso. Então, assim, esse tipo de prótese aqui, a gente consegue ter até 7 centímetros de altura de salto. Tá, então vai de 0 a 7, né? Então, se a paciente quiser andar descalço, ela anda. Se quiser usar com salto, ela põe o salto, trava o botão aqui e ela consegue andar. Então, hoje, assim, aumentou muito o grau de liberdade das pacientes. Hoje, todas as próteses que a gente faz aqui de membro inferior,
todos o pé em fibra de carbono. Né? Existem pés até mais simples. Tem um pé que geralmente o SUS fornece, que é o pé chamado pé Sashi. Ele é um pé de borracha com tornozelo de madeira. Né? Então ele é um pé duro. Você vai pegar uma descida, a prótese te joga para frente, pega uma subida, ela te joga para trás. Né? Então, assim, ele não te dá um retorno de energia. O que acontece muito, Fernanda, para amputação de membro inferior, eu peço para pacientes acima de 50 anos, ele passar por um cardiologista, o cardiologista me liberar para colocar prótese. Porque todo paciente que usa uma prótese para andar, ele tem um gasto energético maior do que se ele tivesse com a própria perna. Então a gente vai acabar forçando um pouco mais esse coração, vai forçar um pouquinho a pressão. Então eu peço uma liberação do cardiologista para ver se está tudo ok, se estiver tudo bem, aí eu venho e faço a prótese para ele. Aí os pés em fibra de carbono que a gente estava falando, a gente fala que eles são pés energizados. Vou pegar o pé em carbono. O pé em fibra de carbono, Fernanda, aqui ele está, vamos falar assim, a gente fala que aqui ele está vendo a alma do pé, né? Depois ele vê uma capa para poder parecer com o pé. Mas a fibra de carbono é essa parte da frente. Então, quando o paciente anda, por que a gente fala que é energizado? Ele absorve a energia, chega no final da marcha, ele faz primeira impulsão. Por isso, quando a gente vê as próteses de corrida, são aquelas lâminas inteiras de carbono. Mas hoje tem os pés de carbono pro dia a dia. Né? Então, aí, através de uma avaliação que a gente faz do paciente aqui, após essa avaliação, a gente faz a indicação correta do tipo de prótese para esse paciente. Que bacana. E eles demoram para reabilitar, Anderson? O jovem provavelmente deve ser um pouco mais rápido, né? Que o paciente diabético amputado mais idoso. Pode variar muito dependendo do nível da amputação, da idade desse paciente. Tem, em média, um paciente transtibial de uma perna só abaixo do joelho, uma amputação abaixo do joelho, em torno aí de 4 dias ou uma semana mais ou menos. É relativamente rápido também, Fernanda, porque assim, aqui a gente atende pacientes que vêm do Brasil inteiro, né? Então o tempo das pessoas aqui é muito importante. Então o sistema nosso de fisioterapia, ele é um pouco diferente de clínica. Geralmente fisioterapia você faz 1 hora de sessão 2 vezes na semana. Então é 2 horas de fisioterapia na semana. Como a gente atende muita gente de fora, a partir do momento que a prótese está pronta, o paciente entra aqui às 9 horas da manhã, se ele tiver tempo, disponibilidade aqui, ele vai ficar até às 6 horas da tarde. Então ele passa o dia em reabilitação com a gente aqui. Para descansar, para almoçar, mas passa o dia em treinamento. Então a gente consegue acelerar. Né? Então o paciente transtibial, geralmente 3, 4 dias de fisioterapia. Um paciente transfemoral, acima do joelho, mais ou menos 1 semana a 10 dias. Né? Quando o paciente é bilateral, aí tem um outro tipo de treinamento, aí aumenta, estende mais. Mas vai depender muito das comorbidades que esse paciente pode apresentar também. Entendi. E vocês fazem tudo aí na clínica de vocês? Tudo feito aqui. Até uma coisa legal de falar, Fernanda, a gente sempre começa, sendo o paciente primeira protetização, o paciente que já usa a prótese há muitos anos, sempre quando a gente faz a prótese, eu faço um encaixe que a gente chama de provisório, que ele é um encaixe transparente, que é para ele poder enxergar como é que estão as pressões dentro, se está com pouca pressão, se está com muita pressão. É um encaixe, como ele é feito no material plástico, a gente consegue esquentar, apertar ele, esquentar ele, abrir. Então, o coto do paciente, quando ele começa a usar a prótese, ele perde volume, ele atrofia. Só que tem uma hora que ele estabiliza. Quando ele estabiliza, aí a gente faz o encaixe definitivo. O definitivo é fibra de carbono, é o mesmo material do pé, que é um material muito leve e muito resistente. Entendi. E qual o tempo que vocês protetizam após a cirurgia de amputação? Olha, isso é uma pergunta legal, né? Tem algumas linhas médicas que falam em 6 meses após a amputação. Né? Eu gosto de atuar num tempo um pouco menor, né? Geralmente entre 45 e 60 dias após a amputação, a gente já começa os preparos para poder começar a colocar prótese. Eu brinco que assim, a pele tem que estar bonita, né? Então tem que estar cicatrizado o coto, sem os pontos e sem casquinha. Né? A partir daí o coto ainda vai estar inchado. Então ele passa por um processo de enfaixamento para já reduzir o máximo que conseguir no próprio enfaixamento com faixa elástica, né? E após esse período a gente começa a tiragem de medidas. Então com 30 dias geralmente o coto já está, a pele está bonita já. Então nesses 30 dias a gente já começa a fazer enfaixamento, o coto vai perder volume durante esses 15 dias e a gente já começa o treinamento.
Por que eu gosto dessa protetização precoce, Fernanda? Quando o paciente é rápido para protetizar, tem uma série de intercorrências que não acontecem com ele. Por exemplo, encurtamento muscular, perda Atrofia, de força, né? atrofia, perda de força muscular, perda de equilíbrio. Às vezes o paciente fica muito tempo na cadeira de rodas, então perde equilíbrio. Então, quando a gente agiliza essa protetização, o paciente vai ser muito mais fácil na reabilitação dele. Entendi, entendi. Interessante. Anderson, vê, Tá? vê se... Tô travando aqui. Vê se chegou mais perguntas aí dos Deixa eu ver se tem alguma pergunta. das próteses, por favor. Deixa eu ver aqui. Tive uma paciente, amputação infantil, membro inferior direito, uma prótese biônica customizada, igual a da perna, mas não é pergunta. Igual a perna do Homem de Ferro. A gente faz aqui. Hoje, quer ver, ó? Existem as capas customizadas para prótese, né? Essa aqui é uma capa do Homem de Ferro, né? Ai, que Então legal. essa aqui fica fixa na prótese, tira, ela é com ímã, né? Ele vem aqui e trava. Então a gente faz hoje do jeito que o paciente quer. Assim, para paciente pediátrico, né? Isso. E o legal, Fernando, assim, uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia. Antigamente o pessoal usava muita prótese estética de perna, então fazia aquela espuma cosmética da prótese, né? Hoje não, a maioria dos pacientes eles querem um cartucho colorido, querem mostrar a prótese, querem fazer uma capa dessa customizada. Então, assim, isso, eu sou suspeito para falar, Fernando, porque assim, eu trabalho já desde de adolescente, eu trabalho nessa área de prótese. Então, assim, quando eu vejo uma pessoa de prótese na rua, com a prótese e aparecendo tubo, fibra de carbono, titânio, eu só vejo que aquela pessoa teve um problema na vida, deu a volta por cima, às vezes faz muito mais do que a gente que tem os dois braços, as duas pernas, né? Então, é uma maneira de você encarar as coisas. Então, hoje quase não se faz mais prótese estética para perna. A gente usa muito as próteses customizadas, né? Customização colorida, esse tipo de coisa. As pessoas não estão preocupadas com a estética ali na perna, eles querem a função. Então, essa da fibra de carbono, até esse pé, porque eu acho que o movimento do Paralímpico, né, que veio aí, né, a gente vê isso, as próteses cada vez mais modernas. Então, eu acho que isso é uma coisa que o amputado, ele acaba se identificando com essas pessoas e vê que ele não está ali sozinho, né? E tem muito atleta, muita gente que tem esse problema, acaba que está... não é um tabu mais, antigamente. Eu queria só perguntar para você, qual que é a prótese do Roberto Carlos? Prótese do Roberto... Ele sempre escondeu isso, não foi uma coisa que ele nunca falou, nunca tocou no assunto. O Roberto Carlos cantor, para quem não sabe, ele é protetizado da perna, que ele sofreu um acidente de trem, não é isso? Me confirma se estiver errado. Isso, foi atropelado por um trem, ele tem uma amputação transtibial, abaixo do joelho. Tá? Ele usa um sistema de prótese que é muito antigo, que é com coxal. O apoio dessa prótese com coxal era feito nesse coxal. Só que assim, esse coxal ele causa uma atrofia na musculatura da coxa, né? E quando você usa muito tempo esse sistema de coxal, você acaba tendo uma instabilidade no joelho. Então não dá para você tirar depois, você não consegue modernizar o sistema de encaixe. Porque ele tem prótese há 70 anos, 75 anos que ele usa prótese. Ele amputou quando era novo, né? Então, assim, acaba que ele usa, pelo menos, eu não sei qual que é a prótese dele, porque ele realmente, assim, não mostra, né? Mas eu sei que é uma amputação transtibial por amigos do meu pai que trabalham em ortopedias, que falaram que já atenderam ele também. Sim, entendi. Né? Bacana. Mais perguntas aí, pessoal? Eu continuo... Tem, Fernanda. Só você falou aquele negócio das Paralimpíadas. Eu falo que, sabe quando mudou a chave? Depois que o Oscar Pistorius, aquele sul-africano que era amputado das duas pernas, depois de um tempo ele infelizmente matou a namorada, foi preso, mas ele participou das Olimpíadas, né? Então isso mostrou para muita gente que, assim, a pessoa que sofre uma amputação e usa uma prótese, ela não é menos do que ninguém. Ela é uma pessoa igual a qualquer um. A única coisa é que ele teve um problema ali, mas deu a volta por cima e está ali de novo. Né?
Fernanda, tem algumas perguntas aqui, ó. Estão pedindo para falar um pouco das próteses transtibiais, né? A prótese transtibial é aquela que é abaixo do joelho, né? Hoje, assim, 99% das próteses aqui a gente faz com o liner. O liner é uma meia de silicone que você veste no coto e coloca o coto dentro do encaixe da prótese. Pega aquela com pino para mim, por favor. Então, assim, a prótese transtibial também, antigamente, Fernanda, a maioria delas, o apoio da prótese era feito no tendão infrapatelar, aquele tendão que a gente tem abaixo da patela. Hoje, a gente tem um sistema de tiragem de medidas aqui, que é o IceCast. O IceCast ele é como se fosse uma bexiga. A gente veste o liner no paciente, passa o gesso ali, veste essa bexiga e eu vou dando pressão. Ela dá uma pressão por igual no coto inteiro. Então, a gente consegue distribuir o peso por igual no coto. Então, ele não tem só mais um ponto de pressão. Essa distribuição de peso por igual aumenta o que a gente chama de propriocepção, que é o paciente sentir o chão na hora que ele encosta, né? Então, na hora que ele encosta a prótese no chão, o contato é muito maior no coto inteiro, então as informações chegam mais rápido no cérebro também, tá? Então, de prótese transtibial, esse aqui é um liner, né? É uma meia de silicone que o paciente veste no coto, tá? A meia de silicone, ela tem algumas funções, uma é proteger a pele, outra que é aumentar o conforto, porque o silicone ele é bem macio, tá? E essa aqui, ela tem um pino na ponta, tá vendo? Esse pino é o seguinte, quando o paciente veste a prótese, ele trava um sistema chamado chat lock, e a prótese fica fixa, não sai do coto dele. Só sai a hora que a gente aperta o botão. Apertou o botão, o paciente desconecta. Colocou, ele trava automático aqui dentro, tá? Hoje, a fixação da prótese, além do sistema de pino, a gente consegue fazer por sucção também. Ao invés de sistema de pino, tem uma válvula, quando o paciente veste a prótese, ela expulsa o ar e fica fixa. Só sai a hora que você aperta. Isso, só sai a hora que você aperta o botão, você deixa o ar entrar, você tira aquele vácuo, o paciente desconecta a prótese. Bacana. Né? Legal. Tá. Essa é a transtibial, essa que você mostrou. Transtibial. E as transfemorais, a grande maioria também a gente usa com o liner. Só que o liner é um pouquinho. Aí o liner geralmente é o liner de anel, que é o que faz a fixação através de sucção. Tá? Para cotos extremamente curtos, eu não gosto de usar o liner, porque aí qualquer coisa que o paciente suar no coto, ele acaba desconectando o liner. Então a fixação é menor. Então eu já uso um outro sistema de prótese também, para amputação transfemoral, por exemplo. Entendi. Né? Tem mais uma pergunta aqui, Fernanda. O liner pode ser trocado pela faixa? Isso quando o paciente vai ter uma amputação transfemoral, geralmente ele usa uma faixa, que ele coloca o coto dentro do cartucho, sai pela válvula a faixa, aí você puxa o coto para dentro, põe a válvula, ela fica a fixação. Pode sim, só que assim, para você fazer uma prótese com o liner, você tem que fazer um cartucho com o liner, porque a gente veste essa meia de silicone no coto e tira o molde em cima da meia. Se você já usa um sistema que você não tirou o molde com essa meia, você vai vestir a meia e não vai dar a fixação que você precisa. Então, o encaixe da prótese também, Fernanda, isso é uma coisa interessante da gente comentar aqui. É a principal peça da prótese. Eu falo que um encaixe bem feito, bem justinho, bem acoplado no coto do paciente, você pode pôr um pedaço de madeira, uma borracha na ponta que o paciente anda. Porque a conexão da prótese com o paciente, aquilo que dá conforto, que dá confiança para o paciente andar. Se você tem um encaixe, que ele esteja machucando, ele esteja apertado, ele esteja largo, o paciente pode ter um joelho biônico com um pé biônico ali embaixo que ele não consegue andar, que é a conexão da prótese. Então, o principal, uma outra coisa também que falam, essa questão do cartucho, Fernanda, você já deve ter ouvido falar, reclamação de paciente, que fala que no começo machuca, caleja, mas depois ele consegue andar. Isso é a maior mentira que existe. O técnico não consegue andar. Não. O técnico em prótese, ele é o responsável por não deixar essa prótese machucar. Então, se essa prótese está machucando, seja ela comprada de uma maneira particular, seja ela recebida pelo SUS ou pelo INSS, o técnico, aquilo está sendo pago. O técnico ele tem que ajustar esse encaixe para que ele não machuque. Então, isso é uma grande mentira. No começo machuca a caleja, depois se acostuma. Não. Você tem uma sensação diferente, é um apoio de que você não tem mais a sola do pé para você apoiar no chão. É uma sensação diferente, mas nunca machucar. Isso é errado. Sim.
É importante, né? Porque, para quem não sabe, o encaixe ela pode dar muita ferida, dar úlcera de pressão, machucar. Então, tem que ter esse encaixe prótese, né? Coto bem. Eu trabalhei muitos anos no SUS, a gente não tinha essas próteses, né? O SUS, infelizmente, claro que com muita. Esses pacientes precisam brigar muito para conseguir, mas os que, né? Geralmente, os pacientes chegavam amputados para o ambulatório, eles tinham muito problema com o coto, né? O coto era um coto que sempre estava machucado, voltava, reclamava, não tinha nenhum técnico para poder melhorar aquele encaixe, enfim. Mas Sim. trabalho lindo, Anderson, assim, eu acho incrível, realmente, eu acho que isso é para poucos, sabe? Mas é muito bonito o Obrigado, trabalho que Fernanda. você faz, eu acho que isso traz muita... o paciente volta a ter, eu acho que volta a ter vida, né? Ele volta a ter esperança, eu acho bem incrível, assim. Só para a gente finalizar, a gente já está com Sim. uma hora de live já, fala um pouquinho da mão biônica do João Carlos Martins. Então, Do... ele teve uma amputação, é o do paciente bilateral, né, Fernanda? Sim, Então, ele tomou um choque elétrico e que o choque queimou as duas mãos. Não, João É o Carlos, Jonas, não. Jonas, o Jonas. Jonas, isso, é. E ele teve um choque, ele estava fazendo a fachada de uma igreja e quando ele estava pintando, ele encostou o ferro no fio de alta tensão. Então ele queimou as duas mãos e o choque saiu próximo da virilha, porque o choque ele entra normalmente o paciente que amputa por uma causa elétrica, o choque elétrico, Transmitido para o geralmente corpo todo, né? isso, e fica geralmente uma perna que é o que dá o terra. O restante, o choque sai pelas extremidades. O Jonas amputou as duas mãos transradiais, né, abaixo do cotovelo, e o Jonas usa duas próteses biônicas, e de um dos lados a gente usa aquele punho de pronossupinação, que é o que faz o movimento eletrônico do punho. Tá? Geralmente o punho com pronossupinação a gente coloca em paciente que é bilateral, que é amputado as duas mãos, porque quando você é unilateral, você vai pegar uma garrafa, por exemplo, você vai segurar a garrafa com a prótese. A mão que vai desrosquear a tampa vai ser sempre a mão boa. Quando o paciente é amputado bilateral, que é as duas mãos, aí ele tem que se virar com as duas próteses, né? Então, para o caso dele, a gente coloca um lado que é normalmente o membro dominante, a gente coloca o punho que faz a pronto-supinação mioelétrica e coloca com as mãos biônicas também. Sim. A gente podia, tentou, né, falar com ele, Anisson, para ele vir falar um pouquinho com a gente, porque eu fiquei também super curiosa, né, para saber como que é o dia a dia de um protetizado bilateral dos membros superiores. E a gente podia marcar para uma próxima, convidar ele para vir falar com a gente, mostrar Vamos marcar. né, as dificuldades, as vitórias e dar esperança para as pessoas né, que têm também o mesmo problema que ele. Anderson, acho que vamos finalizar. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Alguma consideração final? A gente está com uma hora, o papo está uma delícia, mas a gente está com uma hora de live já. Fernanda, só agradecer a oportunidade, né? Que eu estou aqui para esclarecer as dúvidas das pessoas aqui também. Tem o nosso Instagram aqui na Bione Center. Geralmente eu que respondo também esses pacientes do Instagram, então pode ter o contato direto aqui com a gente, dúvidas, quem quiser conhecer ou quiser fazer uma avaliação também. Hoje, a gente, como tem paciente do Brasil inteiro, ainda mais em época de pandemia, a gente faz também avaliação por vídeo, até para já ter uma ideia do paciente antes dele chegar até aqui a Bione Center. E só agradecer você, Fernanda, a Ortoservice, que tem profissionais assim excelentes, né, ímpar. Encaminho muito paciente para vocês, às vezes quando precisa fazer alguma correção, algum problema, mando sempre para vocês aí. E eu estou à disposição de todo mundo, quem precisar, estou à Agradeço, disposição. viu? Agradeço ter aceitado o nosso convite e parabenizar pelo trabalho, realmente um trabalho lindo, muito bonito mesmo. Parabéns, gente. Pessoal, o Instagram dele tá, né, a gente colocou no Instagram da Ortoservice, no meu pessoal também, do Bione Center, que aqui em São José, se tiverem dúvida, pode entrar em contato. Obrigada, Anderson. Mais uma vez, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado, Fernanda. Boa noite. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.